Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade aos nossos estudos aqui em 2 Coríntios, agora no capítulo 4, mais sobre as dispensações de Deus e as nossas responsabilidades através da vida e do exemplo de Paulo, daquilo que Paulo aplica a si mesmo nessa passagem, mas que, por extensão, se aplica a nós também, uma vez que também a nós foi depositada essa graça, foi depositada essa confiança de Deus, para que não apenas vivamos o Evangelho, mas também sejamos seus dispenseiros, com toda a responsabilidade que isso acarreta. Começando aqui no versículo 1 a 3, capítulo 4, versículo 1 a 3, resumidamente, diz assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, que nos foi feita, não desfaleçamos, nem andemos em astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de cada homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Tendo esse ministério, ou tendo a misericórdia de participar desse ministério, não desfalecemos. Porque tudo que recebemos de Deus, recebemos por sua misericórdia, tanto pela graça que nos foi dada na salvação, quanto na participação também da pregação do Evangelho, que faz com que sejamos participantes da disseminação da palavra de Deus, por aquele que nos foi dispensado na grande comissão em Cristo Jesus. Há aquela passagem, já mencionada, em que os 72 discípulos, depois de terem sido enviados com poder e fazerem vários sinais em nome de Jesus, voltam cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios submetem. E Jesus diz: alegrai-vos, não porque os espíritos malignos se submetem a vocês, e sim porque vossos nomes estão escritos nos céus. O que o Senhor estava falando aqui para eles? Eles eram participantes das ações de Deus no mundo. A trajetória da igreja é a trajetória do Senhor no mundo, através de seu corpo, como já dissemos anteriormente. Então, tendo esse ministério, não desfalecemos, conhecendo a responsabilidade que ela acarreta e a graça que está naquilo que nos foi dado pela misericórdia de Deus. De não apenas usufruir da sua misericórdia, mas também sermos dispenseiros da mensagem da palavra do Evangelho, das ações de Deus no mundo. Não desfalecemos, no sentido assim de encararmos a luta, de entendermos o preço que temos de pagar por essa dispensação, porque ela não vem de graça, vem com todos os pressupostos, muitas vezes de incompreensões, muitas vezes de abandonos, muitas vezes assim de lutas e de tribulações. Elas vêm com preço, mas encaramos a luta e participamos das ações de Deus com todas as lutas que isso acarreta. Nós temos que entender isso, que o Evangelho trouxe não apenas a salvação à humanidade, mas também uma cota de responsabilidade. Quando lemos lá na parábola dos talentos, aonde Jesus diz que a um foi dado 5, a outro 3, a outro 2, a outro 1. Cada um de nós tem talentos que são dispensações de Deus. Nem todos em igual medida, mas todos temos dispensações de Deus que foram dadas a nós por esse mesmo Evangelho que nos salva. E haverá prestação de contas. Por isso Paulo diz: tendo esse ministério, não desfalecemos, porque sabemos que haverá prestação de contas e sabemos da nossa responsabilidade quanto aquilo que por Deus foi dispensada a nós. E a responsabilidade dessa transmissão vai além. Não há a possibilidade ou a alternativa de se amaciar a mensagem, de se adulterar a palavra de Deus. Paulo diz aqui: não andando em astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Infelizmente, há pessoas adulterando a palavra de Deus e andando em astúcia, muitas vezes por proveito próprio, muitas vezes por ganho ilícito, andando em avareza, muitas vezes mercadejando a palavra de Deus, como já foi dito. E nisso estão exercendo astúcia e distorcendo a palavra de Deus, amoldando ao gosto da plateia, muitas vezes. Mas nós temos que entender isso, como Paulo, que a transmissão do Evangelho tem os seus custos e ele deve trazer os seus custos sem nenhuma facilitação, sem nenhuma acomodação, sem nenhuma mudança, sem nenhuma astúcia, porque é simplesmente astúcia, é simplesmente engano o modo como muitas vezes o Evangelho é distorcido hoje em dia. Somos responsáveis pelo Evangelho que transmitimos e somos responsáveis em transmiti-lo na pureza
em que a recebemos, as heresias e as facilitações, as heresias, as acomodações, são uma forma de falsidade e de covardia, por meio do qual as pessoas astutas têm ganho do evangelho, de alguma maneira, ou são covardes no sentido de amenizar os termos do evangelho para si mesmos, para que ele se torne mais palatável, para que se torne mais leve em sua cota de cruz e de morrer por Jesus. Morrer assim, trazer a morte de Cristo, como nós vamos falar daqui a pouco. E diz assim, nos recomendando a consciência de cada homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo anda, então, de tal modo comprometido com essa palavra, que ele não se como é que eu vou dizer, ele não se furta a se recomendar a consciência de cada homem, no sentido de que aquilo que cada pessoa pode entender da verdade, verá em Paulo um homem veraz que está cumprindo seu ministério. Cada ministro, cada servo de Deus deve ser assim. Deve ser de tal maneira reto que a consciência dos homens não o pode julgar, a não ser de maneira falsa. Mas isso é outra questão, né? Tá? Então nós temos que nos recomendar a consciência de todas as pessoas pela manifestação de verdade, porque a segunda vinda de Cristo trará o peso definitivo aos corações. Todos seremos pesados na balança do juízo divino, e o Senhor trará à luz as coisas ocultas das trevas. O juízo de Deus trará a justa medida de tudo. E é nessa confiança que Paulo faz. Estou andando em sã consciência, mesmo perante os juízos dos homens, mas, acima de tudo, perante o juízo vindouro do Senhor. Assim também nós devemos andar como dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Aqui também, continuando aqui no versículo 3 a 6, resumidamente, diz assim: mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, porque não pregamos a nós mesmos. Se não pregamos a nós mesmos, nada de nós mesmos e do nosso querer e da nossa vontade deve estar presente naquilo que pregamos e encarnamos do evangelho. Nada de nós mesmos deve ser parte daquilo que anunciamos. Não pregamos a nós mesmos. Não pregamos a nós mesmos. Nessa sinceridade de mensagem, Paulo diz: se o nosso evangelho está oculto, é para os que se perdem que está oculto, pelas pessoas que fazem escolhas pela perdição, perante o anúncio do evangelho, perante aquilo que do evangelho podem conhecer e o qual já lhes foi anunciado. No prólogo do evangelho de João está escrito: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não queriam que as suas obras más fossem contrastadas pela luz. Então, essa escolha os homens fazem. E para essas pessoas, o evangelho estará sempre encoberto, porque existe a pregação do evangelho e também existe a responsabilidade do homem, aquele como decide perante essa luz que veio ao mundo, ao qual é pregado. Os homens fazem escolhas. E para essas pessoas o evangelho está encoberto. Também há a questão da cooptação dos rumos desse mundo, das coisas desse mundo, de tudo que se manifesta nesse mundo, como filosofia, como cultura, como artes, como pensamento político ou mesmo religioso. A cooptação dos elementos constantes desse mundo pelo seu príncipe, pelo diabo, que de maneira oculta manipula os cursos desse mundo, conduzindo a humanidade a um desfecho catastrófico, como nós vemos profetizado lá em Mateus 24 e 25. Então, o príncipe desse mundo, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho. Então, infelizmente, nessa acomodação e nessa escolha que o homem faz pelas trevas, ele também está sendo cegado pelo príncipe desse século. Porque o que o diabo faz? Ele faz com que o pecado do homem se torne sistêmico no mundo, de modo que tudo aquilo que a pessoa vê como escolha em filosofia, em estudos, em conhecimento, é de alguma maneira algo oposto ao evangelho. Ainda que seja útil para o viver nesse mundo, é o oposto para aquilo que diz respeito à eternidade em Jesus. O diabo faz com que o pecado se torne sistêmico e se torne assim de tal maneira avassalador, de tal maneira predominante,
que as pessoas simplesmente não conseguem ver uma outra realidade. São cegadas por isso, tanto por seu pecado pessoal, quanto pelo seu correspondente externo e sistêmico, naquilo que a palavra de Deus chama de a grande Babilônia. Lá no Apocalipse, no capítulo 18, fala uma visão de João. João vê a grande Babilônia, que é o sistema do mundo. Não é a Igreja Católica, segundo a interpretação medieval que as pessoas têm até hoje. Não é a Igreja Católica, é o sistema corrupto. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava dando aula na base missionária Semear, onde ficava o CEAMID antigamente, virou a base missionária Semear, e ali eu estava dando aula para os seminaristas de filosofia, e aproveitando a expansão dessa matéria para além de certo limite estritamente teológico, eu pedi que eles assistissem a um filme chamado Matrix e pedi que eles fizessem alguns apontamentos em cima desse filme, em referências que existem nesse filme de coisas filosóficas e religiosas. Então, eu falei para eles, assistam o filme, o primeiro filme, só o primeiro filme, os outros não, só o primeiro. E pedi a eles que fizessem anotações daquilo que eles vissem ou pudessem perceber no filme, de hinduísmo ou budismo, porque eu era também professor de ciências e heresia, eles já sabiam o que era isso, né? De budismo ou hinduísmo, messianismo, a Matrix e o paralelo da Matrix com essa passagem aqui. Qual o paralelo da definição de Matrix lá no filme com essa passagem? O que tem de semelhante naquilo que Morfeu define como Matrix lá para o Neo, né? E aquilo que está nessa passagem em relação à cegueira generalizada pelo sistema do mundo, pelas coisas do mundo. Esse paralelo. E também um personagem chamado Cypher, que lá do meio para o final do filme trai aquelas pessoas que estão lutando contra a Matrix, estão lutando contra o que seria no filme a ilusão, por se vender para os agentes, o agente Smith parece lá, ele, por assim dizer, vende a alma em troca de uma vida confortável na Califórnia, viver a vida sob as ondas e tudo mais, vivendo tranquilamente ali e tendo uma vida que ele sabe ser ilusória, mas ele a prefere do que a dura realidade da verdade, que é aquilo que ele estava vivendo com os companheiros, com o Morfeu, com o Neo e com outros que estavam ali naquela jornada contra a Matrix e contra a escravização humana. Tudo isso no contexto do filme. Obviamente que o filme não é evangélico, é um filme secular, né? Mas, como eu disse, aproveitando que a aula era de filosofia, eu aproveitei para falar para os alunos terem essa capacidade crítica, de verem essas referências em filmes que não são evangélicos, mas tem essas referências ali. Se você souber ver, tem essas referências. E a gente percebe ali que, num primeiro ponto, a definição de Matrix no contexto do filme é muito parecido com essa definição que aparece nessa passagem. Porque ali tudo que o homem vive é ilusório, tudo que o homem vive, de alguma maneira, é um anestésico para que ele não tenha consciência de sua própria escravidão. Obviamente que, no contexto do filme, a substância da escravidão é outra. Aqui é uma escravidão espiritual e é uma realidade que temos diante de nós. No filme é outra coisa, mas o paralelo é muito interessante nesse sentido. Também com relação aos personagens Cypher, que se vende para a Matrix e troca a dura realidade da verdade por uma mentira ilusória, é a mesma escolha que pessoas como Demas fizeram, ou como Judas Iscariotes fez. Até pedi para os alunos verem esse paralelo de Cypher com Judas Iscariotes e com Demas, porque Paulo disse que Demas o abandonou, era um companheiro de Paulo, mas que em certa altura capitulou diante das dificuldades e se foi para a Tessalônica. Assim que Paulo fala, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Eu diria até assim que tem nesse personagem do filme, tem de Judas Iscariotes, que vende a Jesus e trai os apóstolos, trai Jesus e aos apóstolos, e também tem desse Demas, que também abandonou Paulo em certa altura, e é o protótipo de uma pessoa assim que se acovarda e que trai a mensagem. Então, esses paralelos eu pedi que eles fizessem, porque infelizmente acontecem essas coisas. A grande Babilônia, ou a Matrix, né, como seria nesse filme, ela traz não apenas uma distorção da verdade, mas também umas facilitações
de coisas que no coração humano se acomodam. E muitas vezes as pessoas não chegam assim necessariamente a abandonar completamente o evangelho, como fizeram Judas ou Demas, mas continuam no evangelho, mas facilitando para si mesmo as coisas. Entendendo realmente assim que é muito duro o evangelho assim na sua plenitude, e de alguma maneira há muitas pessoas assim, estão no evangelho, mas estão em mornidão. Essas pessoas, infelizmente, fazem parte da grande Babilônia, fazem parte do sistema, ainda que estejam dentro das igrejas. Nós não devemos esquecer que lá em Atos, no discurso de Estevão, ele fala claramente que o povo judeu, apesar de estarem fisicamente caminhando no deserto para a terra prometida, em seus corações tornaram o Egito. Em seus corações. E há pessoas assim, que em seus corações capitularam diante da grande Babilônia, mas ainda estão na igreja se enganando. Por essa via podemos entender melhor aquela passagem em que Jesus diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, não pregamos em teu nome, não curamos, não fizemos um monte de coisa. Nunca vos conheci. O Senhor vai dizer para eles. Porque são pessoas que, embora externamente estivessem como alguém do evangelho, internamente já tinham abandonado e facilitado o evangelho para si mesmos. Esse engano é tão completo, tão avassalador no mundo, que as pessoas não discernem o caminho do evangelho. Acham que coisas boas são coisas do evangelho. Acham que valores substituem o evangelho. Valores políticos, valores ideológicos, muitas vezes. Valores de uma certa ética relativista que só ela, mas ainda assim acham que essa ética basta e substitui o evangelho. De modo que muitas vezes as pessoas seguem todo um caminho de valores religiosos e éticos que não são o evangelho. Em Provérbios 14:12 está escrito que diante dos homens há caminhos que parecem retos, mas que seus fins, porém, são caminhos de morte. Por esse engano que existe no diabo, por esse sistema que muitas vezes aparenta ser do bem religioso, filosófico, do bem, hoje em dia falam até em ódio do bem, pessoas que odeiam, mas que fazem isso de uma forma ideológica, achando que é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim. Caminhos que parecem retos, mas que são fins do caminho de morte. Por quê? Porque não há nada do evangelho naquilo que meramente parece o evangelho. Não há nada no evangelho naquilo que são valores que são elevados para o homem. A palavra de Deus diz claramente que a justiça humana são trapos de imundícia. Então, tudo aquilo que aparece de elevado e de valor, seja filosófico, seja religioso, ainda são trapos de imundícia por estarem contaminados pelo pecado humano. E isso é tão forte no mundo, esse engano, é tão avassalador, que é necessário não menos do que uma transcendência para que se escape dele. Colossenses 1:13 fala que nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho e seu amor, do amor do Pai, o reino de Jesus. Não menos do que um arrebatamento espiritual que só acontece por meio da conversão a Jesus e do novo nascimento. Não acontece de nenhuma outra maneira e não está presente como possibilidade em nenhum tipo de sistema religioso ou ético no mundo. Essa possibilidade em Colossenses, de ser arrebatado, é uma necessidade absoluta que só se encontra no Senhor Jesus. Só assim saímos da grande Babilônia, só assim saímos da Matrix. Tá? Então, o versículo 7-15, continuando, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, levando sempre o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nossa carne mortal, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará. Várias vezes já falamos aqui sobre o paralelo, né, como promessa, como garantia, o paralelo da ressurreição de Jesus com a nossa própria ressurreição, quando o Senhor vier nos buscar. Temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro? A graça, o ministério, a transmissão da palavra. Temos esse tesouro em vaso de barro. Os vasos de barro são nossas fraquezas, são nossas tristezas, muitas vezes, nossos desânimos, nosso desapontamento, muitas vezes, são expressões de nossa categorização moral como vasos de barro perante o Senhor. Somos pessoas carentes de sermos moldados.
temos dentro de nós a palavra de Deus, mas não temos apenas a palavra de Deus como imperativo de transmissão, mas essa mesma palavra tem que paralelamente estar sendo irradiada de dentro para fora, e estar também nos transformando a nós mesmos. Em Jeremias aparece a imagem do oleiro moldando barro. Que oleiro é aquele? Que barro é aquele? O oleiro é o Senhor e o vaso somos nós. Então esse tesouro que temos em vaso de barro faz com que não apenas o tesouro deva ser transmitido por esses vasos, mas o próprio vaso também vá passando por transformações. O próprio vaso que somos nós, que é nosso caráter, que é a nossa personalidade, que é a nossa cosmovisão, esse vaso, que é o que nos constitui como pessoas humanas frágeis, também está sendo moldado no processo. Porque aquilo que nós dissemos, o Senhor tanto quer fazer a sua obra através de nós, pelo nosso ministério, quanto quer fazer em nós, através do processo de santificação. Essa é a moldura do vaso. Temos o tesouro em vaso de barro e o próprio vaso também está sendo moldado no processo. Isso é o todo da vontade de Deus para nós. Tem essas duas dimensões. A dimensão interna daquilo que já recebemos como comissionamento e a dimensão também externa daquilo que o Senhor está fazendo na sua moldura em nós. Eu falo externo e interno só como referência, né? Mas o trabalho do Senhor é completo. Aos olhos do Senhor é uma coisa só. Deve ser encarado assim também por nós, embora façamos essa diferenciação. E esse processo só se dá na medida em que trazemos em nós o morrer de Jesus. O imperativo de que, aliás, a exigência para que a sua vida se manifeste em nossa carne mortal é trazermos em nós o morrer de Jesus, que é toda aquela cota que já falamos de renúncia, de desapego, de entrega, de consagração, tudo aquilo que fazemos em termos assim de tomar a cruz e seguir a Jesus, de assumir o preço, de negar-se a si mesmo para só então ser verdadeiramente discípulos do Senhor, andar com o Senhor para onde quer que Ele vá. Nesse passo, nessa realidade de morrer para nós mesmos, temos assegurado também a ressurreição final, que nos trará em corpo glorioso, nos identificando com o Senhor na sua volta. Então, temos que morrer agora para podermos viver depois, identificando com a morte do Senhor em nossas renúncias, para também sermos identificados com sua glória em sua segunda vinda, em nossa ressurreição. O que se coloca aqui é que há um contraste entre andar em astúcia e adulterando a palavra de Deus e aquilo que é trazer o morrer de Jesus. Porque por essas coisas se define o evangelho em nossas vidas. As pessoas que vão adulterando o evangelho, que vão acomodando, que vão assim, de alguma maneira, assim, andando em astúcia para si mesmo, negociando consigo mesmo, tirando vantagem do evangelho, essa postura é o oposto do trazer em si o morrer de Jesus. Porque tanto quanto o evangelho se define para nós como cruz e como renúncia, tanto devemos também evitar de acomodar o evangelho ao nosso próprio gosto, ao nosso próprio molde. O que é a cruz para nós e o que é o evangelho? Isso também, claro, tem que estar muito claro para nós, na nossa compreensão, para que realmente vivamos o evangelho de fato, com todo o seu custo, com toda a sua cruz que acarreta para nós. Tá? Somente nessa identificação seremos realmente discípulos do Senhor e participaremos da sua glória, tendo participado da sua humilhação através das tribulações que nos sobrevêm muitas vezes. Versículos 16 a 18, terminando, diz assim: por isso não desanimamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, por isso não desanimamos. Não é que eu não tenho nosso momento, não é isso, eu não sou assim, triunfalista. Uma vez eu me lembro que um pastor disse assim que estava banindo do vocabulário a palavra deserto. Não existe deserto para o crente, só vitória. É o supra-sumo da teologia da prosperidade. Existe o deserto, sim, existe a tristeza, e mesmo o desânimo existe. Agora aqui Paulo obviamente está falando daquela perspectiva mais fundamental. Não desanimar aqui é não abandonar o evangelho, é não ser de tal forma vencido pela tristeza muitas vezes, pelo desapontamento muitas vezes, a ponto de largar a cruz, de abandonar. Não desanimamos.
Se temos momentos de tristeza, já nos recuperamos e seguimos em frente, levantamos e seguimos em frente, porque temos uma promessa de Jesus que está no futuro de nosso horizonte de vida. Está no futuro, não está aqui agora. Existem promessas que Jesus fez, né? E existem promessas que Jesus não fez. O problema é esse. Quais são as promessas que Jesus fez? Ele prometeu, né, que aquele que largasse família, pai, mãe, filho, receberia nesse tempo ainda, o 100 vezes mais, juntamente com as perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, aquilo que recebemos como graça, como paz, como completude interna do Evangelho dentro de nós, aquilo que recebemos como sentido pleno do existir nesse mundo, como graça interna, é acompanhado também de perseguições. E no futuro, a vida eterna. As perseguições, então, e as tristezas do Evangelho, por assim dizer, fazem parte do pacote. Né? Tem para nós eterno peso de glória. Por quê? Por aquilo que nós já entendemos que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Então, a eternidade é a medida mais plena e mais definitiva de todas as coisas. Isso quero sempre repetir para que fique bem claro isso. A medida é a medida da eternidade. E comparado com aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que o Senhor está preparando para nós, qualquer sofrimento desse mundo é nada. Qualquer angústia nesse mundo não é nada comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Temos que aceitar as permissões de Deus no sentido da nossa aprovação, no sentido muitas vezes da nossa tristeza, como parte da nossa educação em justiça. O Senhor está usando essas coisas para tratar com o nosso coração, para depurar a nossa fé, como diz lá em Pedro, a nossa fé que é mais preciosa como o ouro, mesmo depurada pelo fogo, redunde em glória no dia da manifestação do Senhor. Está lá em Pedro isso, primeira carta de Pedro, eterno peso de glória. O que resta para nós então, nós finalizamos, combater o bom combate, aceitar os termos de nossa identidade peregrina nesse mundo com todos os seus custos, até o nosso resgate e a nossa plena identificação com o Senhor em sua segunda vinda. Amém? Cobremos ânimo então e encaremos o bom combate, para que o Senhor então venha assim a nos coroar no final dessa nossa trajetória nesse mundo. Que o Senhor abençoe e fortaleça aos irmãos.